Como definir a história moderna? É bem difícil, uma vez que são anos e anos que abrangem esse tempo histórico. Bom, obviamente, vários acontecimentos foram marcantes nessa época. Não podemos esquecer que durante a Idade Moderna aconteceu o renascimento cultural, os famosos descobrimentos, que eu gostaria de deixar entre aspas, as reformas protestantes, as contra-reformas, o absolutismo, ao lado político e ao mesmo tempo o mercantilismo, o lado econômico. Teremos a independência dos Estados Unidos, o surgimento do iluminismo e também as famosas revoluções burguesas, que foram as revoluções gloriosa e puritana na Inglaterra e, por último, e não menos importante, a Revolução Francesa, que irá encerrar esse período histórico da humanidade. Modernidade é com certeza um dos períodos mais marcantes da história humana. Para poder estudar a modernidade, entretanto, é necessário um instrumento. É um instrumento bem útil, mas também muito polêmico. Estou falando da linha do tempo. Ela é uma linha no sentido linear e cronológico, porém ela apresenta suas problemáticas. Todavia, como ela é usada em livros e materiais escolares, então trago ela para vocês. Essa linha situa, então, a Idade Moderna entre os anos de 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, ou seja, a derrubada do Império Romano do Oriente, como classicamente é conhecido, até 1789, que é até um ano fácil de decorar, uma vez que é uma sequência numérica, 789, que seria a tal famosa Revolução Francesa. Porém, é necessário tomar certa cautela, pois um evento não significa mudança definitiva no tempo. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar o ano de 1790, que, teoricamente, seria o primeiro ano da Idade Contemporânea, e comparar com o ano de 1788, isso não representará uma alteração extremamente significativa de um ano para o outro, embora, em teoria, estejam em épocas diferentes, enquanto um é da modernidade, o outro é da contemporaneidade. São apenas eventos que foram escolhidos de forma arbitrária pelo próprio homem, diria mais, pelo próprio historiador. É claro, haverá muito mais diferenças entre 2010 comparado a 1790 do que entre 1788 e 1790, mas veja bem, na primeira você está comparando 2 anos dentro de um mesmo período histórico, que seria a Idade Contemporânea, e na outra você está comparando 2 anos que estariam em épocas distintas, entre a modernidade e a contemporaneidade. Engraçado, não? Para começar então a analisar o período da modernidade, trouxe para vocês imagens que, de certa forma, sintetizam eventos bem importantes da modernidade. É claro, seria muita ambição minha querer dar toda a Idade Moderna apenas por essas imagens, mas penso que imagens colaboram na fixação do conhecimento. Na primeira imagem, nós encontramos a chamada revolucionária prensa, criada na metade do século XV. Bom, você pode até me indagar que a prensa não surgiu durante a Idade Moderna, mas é como eu falei, você não pode pegar apenas um evento e apenas um ano e simplesmente isolá-lo do seu significado. A prensa pode ter sido criada no final da Idade Média, mas ela tem uma grande simbologia e impacto para a Idade Moderna. A prensa, que foi criada pelo italiano Gutenberg, foi de extrema importância para revolucionar o campo do conhecimento. Ela vai trabalhar, principalmente, com a oferta do conhecimento e não com a demanda, uma vez que ainda teremos um número expressivo de analfabetos, assim como havia na Idade Média. Entretanto, a prensa é muito importante, pois ela traz uma facilidade na produção dos livros. É de se pensar que antes, na Idade Média, essa produção era manufatureira, ou seja, era feita à mão. Nós tínhamos então, durante a Idade Média, o protagonismo do clero nessa produção com seus conhecidos copistas. Claro que esses livros eram mais inacessíveis e censurados, uma vez que precisavam passar pelo crivo da igreja, assim reduzindo e selecionando a oferta do conhecimento. Por outro lado, com a prensa, houve a quebra do monopólio da produção do conhecimento do clero, então é bem interessante ver como ela foi revolucionária. Para vocês terem uma noção de como era feita a produção antes da invenção da prensa, recomendo o filme O Nome da Rosa, que demonstra como era feita a elaboração de livros pelos copistas e como esses livros eram inacessíveis e censurados. Mais embaixo, eu selecionei 2 obras que eu acredito que sejam de grande importância para entender o movimento renascentista, que ocorreu no início da modernidade na Itália.
Temos então o nascimento de Vênus de Botticelli de 1483 e ao lado a criação de Adão por Michelangelo de 1511. Eu selecionei o nascimento de Vênus pois achei bem interessante que ela traz um dos elementos emblemáticos para o Renascimento italiano, que foi justamente a influência da estética greco-romana. Nós vemos então Vênus, divindade do amor da mitologia romana, que também existia na cultura grega com a alcunha de Afrodite. Logo, na pintura, podemos observar alguns elementos que quebram totalmente um padrão artístico da Idade Média. Nós temos uma divindade do panteão romano, quebrando com as tradicionais produções artísticas medievais em que a divindade a ser exposta era cristã. Vênus está nua, elemento que subverte uma lógica medieval. A criação de Adão por Michelangelo, que foi pintada a pedido do Vaticano, nós observamos uma pintura que, embora tenha a presença da nudez, esse elemento é justificado justamente pela literatura na qual o quadro se baseia, que é a literatura bíblica. Adão vivia em nudez em sua criação, então, de certa forma, é passível à questão da nudez. E óbvio que a pintura, dessa vez, não presta uma homenagem aos deuses gregos e romanos, porém, a estética se assemelha ao mesmo. É bem emblemático nessa pintura a questão do formato que engloba Deus. Existem teorias que afirmam que Michelangelo deixou na pintura uma mensagem subliminar ao retratar um cérebro humano em volta do deus da pintura. É uma teoria bem interessante e passível de ser verdade, uma vez que esses pintores faziam estudos com cadáveres para poder desenvolver uma arte mais anatomicamente verossímil. Então não seria de fora do conhecimento de Michelangelo a anatomia do cérebro, e não seria de nada estrondoso ele ter feito tal mensagem, como pode não ser nada também. É sempre importante notar nas pinturas o elemento de destaque. Assim como nós temos o nascimento de Vênus, a centralidade na deusa, que se encontra no primeiro plano e no eixo central da pintura, eu quero trazer, então, essas ideias para a próxima pintura a ser analisada, que é a Primeira Missa do Brasil de Victor Meirelles, pintada em 1860. Claro, esse quadro foi feito após o período moderno, mas ele retrata um acontecimento do período moderno. Não deixa de ser interessante pensar que as pinturas têm o poder de demonstrar a forma como se enxergam os acontecimentos que querem retratar, principalmente essas pinturas que retratam acontecimentos que ocorreram anteriormente na história. Então, Victor traz em sua arte a centralidade da figura da cruz, ou seja, a questão da igreja, que se torna preponderante na pintura. Por outro lado, é possível perceber os nativos saindo do interior, indo em torno à cruz, enquanto os europeus surgindo do litoral, uma pintura bem simbólica do acontecimento. Mais embaixo, temos o desenho representando as grandes navegações. São as grandes caravelas que rasgaram o Atlântico e também costearam todo o litoral da África em busca dos caminhos para as Índias, sempre com suas velas bem enfeitadas com a cruz da Ordem de Cristo. Observamos as caravelas que foram as grandes protagonistas nessas navegações, na qual Portugal e Espanha seriam grandes potências. Mais adiante, trago para vocês algumas imagens que simbolizam elementos políticos e econômicos da Idade Moderna. Num primeiro momento, quero analisar com vocês a imagem de Martinho Lutero, pregando na entrada da igreja de Wittenberg suas famosas 95 Teses, de 1517. Lutero foi um protagonista do movimento que ficou conhecido como Reforma Protestante. Esse movimento começou dentro da própria Igreja Católica, e eu chamo até esse movimento de uma implosão da Igreja. Eu falo implosão pois vem de dentro e não de fora, como seria uma explosão. A Igreja Católica começou a sofrer sérias críticas. Então algumas pessoas começaram a fazer suas releituras da Bíblia e trazer outras fundamentações e fazer movimentos contestando a Igreja Católica. E dentre um dos grandes expoentes foi Martinho Lutero. Como seu próprio nome indica, ele trouxe como protagonismo o luteranismo. No Concílio de Trento, que aparece logo abaixo, nós temos o concílio, que foi um encontro da igreja que durou entre 1545 a 1563, e foi um encontro para responder justamente essas ameaças que as reformas protestantes apresentavam. Além disso, haviam muitos descontentamentos das pessoas com a igreja, que havia perdido seu propósito, aparentemente, e que precisava com urgência de uma reformulação. Logo, nada mais justo que esse evento fosse nomeado de Contra-Reforma, enquanto o de Lutero e de outros era chamado e conhecido como Reforma. Ao lado da imagem de Lutero temos a representação do rei Luís XIV da França, feita em 1701.
Ele, que se auto-intitulava Rei Sol e tinha um fascínio pelo deus Apolo, o deus dessa estrela grandiosa, e que também construiu o modesto Palácio de Versalhes. Viveu o auge da monarquia absolutista da França, e podemos dizer que é um retrato claro e explícito de quando pensamos em absolutismo. Como você pode ver, a pobre criança não era nem um pouco narcisista. Mais abaixo, nós temos a reunião de filósofos iluministas no salão da Madame de Geoffrin. Bom, o movimento iluminista foi um movimento muito importante do século XVIII. Trouxe todo um repensar político, econômico e filosófico. Então, vemos os famosos iluministas, que eram grandes intelectuais da época, que começavam a pensar uma mudança no status quo. Ao lado do retrato de Luís XIV, temos então a imagem que mais perto consegui encontrar sobre o que representava o mercantilismo naquela época. Bom, dentro dessa imagem existem elementos simbólicos, como por exemplo a balança. A balança era um elemento muito essencial no mercantilismo, que usava como pressuposto a ideia da balança comercial favorável, ideia que até hoje é estudada na economia básica, e foi um dos princípios usados na relação de metrópole e colônia. Tem também a questão do ouro, caracterizado como metalismo, que foi um dos grandes elementos propulsores das grandes navegações. Tem, inclusive, um retrato das caravelas, e por que não dizer, o retrato de um grande mercantilista com um mapa, literalmente, na palma da mão. Não há nada mais simbólico do que isso. Mais embaixo, então, nós temos uma gravura que representa a execução de Luís XVI feita em 1793. Bom, lembra de Luís XIV? Então, toda aquela pompa e luxo na qual a dinastia dos Bourbons vivia cobrou seu preço, e esse preço está presente nessa imagem. Vocês podem ver a consequência dessa política responsável nessa gravura. Olhe bem para a cabeça que está na mão do moço de vermelho. Está vendo? É o neto de Luís XIV. Em apenas 2 gerações, nós presenciamos o fim da dinastia do grande Rei Sol, findada ali, na mão do executor. A execução de Luís XVI foi um reflexo direto da Revolução Francesa, que finda a Idade Moderna. Existe uma grande simbologia por trás da Revolução Francesa e do que representou a execução do rei. A execução do rei representou uma quebra total no status quo que vinha sendo perpetuado há vários séculos. Isso era algo inimaginável. Pensar que um dia um rei poderia ser executado pelo seu próprio povo. Não por menos, a Revolução Francesa foi escolhida como um marco para o fim da Idade Moderna.